18 de janeiro de 2026, noite, Lisboa. Resultados finais das eleições presidenciais portuguesas começam a ser divulgados. António José Seguro, candidato apoiado pelo Partido Socialista, 31,11% dos votos. André Ventura, líder do partido de extrema-direita Chega, 23,52%. Pela primeira vez em 40 anos, Portugal vai ter segunda volta em eleições presidenciais. Pela primeira vez desde a Revolução dos Cravos de 1974, que derrubou 48 anos de ditadura fascista, candidato de extrema-direita está a um passo da presidência. 8 de fevereiro de 2026. Esse é o dia. Seguro versus Ventura. Centro-esquerda versus extrema-direita. Democracia versus populismo radical. Sondagens dão Seguro como favorito. 67% contra 33%. Mas aqui está o problema. André Ventura já provou que pode surpreender. Em 2019, Chega foi fundado e elegeu um único deputado, 1,3% dos votos. 2022, 12 deputados, terceira força política. 2024, 50 deputados, quadruplicou. Maio de 2025, eleições legislativas, 60 deputados, 22,76% dos votos. Segunda maior força política de Portugal, ultrapassando o Partido Socialista que governou o país por 8 anos. Crescimento de 1,3% para 23,5% em 6 anos. É o crescimento mais rápido de partido de extrema-direita na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E André Ventura, ex-comentador de futebol que fundou o partido há apenas 7 anos, pode se tornar presidente da República Portuguesa em 3 semanas. Antes de mergulharmos na ascensão meteórica da extrema-direita em Portugal e o que isso significa para a Europa e Brasil, se você quer entender as forças que estão transformando democracias ocidentais, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque estamos rastreando onda populista que está varrendo a Europa e Portugal pode ser próxima peça a cair. E deixe um comentário nos dizendo: extrema-direita é ameaça à democracia ou resposta legítima ao fracasso das elites tradicionais? Vamos começar pelo quem é André Ventura, porque é essencial entender a trajetória desse homem. André Claro Amaral Ventura, 41 anos. Nascido em Sintra, subúrbio de Lisboa, de 1900. Formação acadêmica impressionante. Doutorado em Direito Constitucional, professor universitário, especialista em direito fiscal, autor de vários livros técnicos sobre tributação e administração pública. Mas não foi a academia que deu fama à Ventura, foi futebol. 2014, Ventura começou como comentador de futebol na CMTV, canal televisivo por cabo muito popular em Portugal. Comentava jogos. Tinha opiniões fortes. Ganhou visibilidade. 2001 a 2018, foi militante do PSD, Partido Social Democrata, centro-direita tradicional portuguesa, mesmo partido do atual primeiro-ministro Luís Montenegro. 2017, encabeçou candidatura do PSD às eleições autárquicas em Loures, município então governado pelos comunistas. E foi nessa campanha que André Ventura fez declarações que chocaram o país. Ventura disse textualmente sobre pessoas em Loures: "Temos tido excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas. Isto que vou dizer pode não ser muito popular, mas é a verdade. Há pessoas que vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado." Estava visando explicitamente comunidade cigana, comunidade romani, etnia que enfrenta discriminação histórica em toda a Europa. Bloco de esquerda apresentou o queixa-crime. José Pinto Coelho, do PNR, partido de extrema-direita marginal, acusou Ventura de roubar discurso da extrema-direita tradicional. Ventura negou ser extrema-direita. Disse repudiar veementemente apoio da extrema-direita. Mas aqui está o que essa narrativa omite completamente. Mas aqui está o que Ventura cuidadosamente evitou mencionar naquela época. 2018, Ventura criou um movimento interno no PSD chamado Chega para desafiar líder do partido, Rui Rio. Movimento fracassou. Ventura saiu do PSD. 9 de abril de 2019, fundou o partido político Chega. 12 dias depois, associou-se à coligação Basta para eleições europeias. Não elegeu nenhum eurodeputado. Outubro de 2019, eleições legislativas. Chega elegeu um único deputado, o próprio André Ventura. Ainda de 29% dos votos. Portugal respirou aliviado. Extrema-direita não tinha força, mas Ventura tinha plano. E mídia portuguesa deu-lhe plataforma.
Ventura percebeu algo que o establishment político português não percebeu. Portugal estava em crise profunda desde 2008. Crise financeira, resgates do FMI, austeridade brutal, desemprego juvenil massivo, emigração de jovens qualificados, salários estagnados, custo de vida disparando. Partido Socialista governou 8 anos. PSD governou antes disso. Ambos implementaram austeridade. Ambos cortaram serviços públicos. Ambos protegeram elites enquanto classe média afundava. E ninguém estava falando sobre isso de forma que ressoasse com população. Ventura falou. Discurso simples, direto, populista. Sistema está corrupto. Elites roubam país. Políticos tradicionais são todos iguais. Imigrantes recebem subsídios enquanto portugueses passam fome. Ciganos vivem de crime e ninguém faz nada. Muçulmanos são ameaça. Corrupção não é punida. Justiça é lenta e ineficaz. Portugal precisa de líder forte. E aqui está a parte que assustou o establishment. Funcionou. 2021, eleições presidenciais. Ventura concorreu pela primeira vez. 11,9% dos votos. Terceiro lugar. Establishment ainda não estava preocupado. 2022, eleições legislativas. Chega. 7,15% dos votos. 12 deputados. Terceira força política. Agora, establishment começou a prestar atenção. Março de 2024. Novas eleições legislativas antecipadas. Partido Socialista perdeu poder após 8 anos. Crise política. Governo minoritário. Chega. 18,07% dos votos. 50 deputados. Quadruplicou bancada parlamentar em 2 anos. André Ventura tornou-se figura central na política portuguesa. E aqui está o dado devastador. Ventura teve mais tempo de antena em televisão portuguesa em 2024 do que próprio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mídia portuguesa não conseguiu resistir. Ventura dava audiência. Polêmico, direto. Insultava adversários. Fazia declarações chocantes. Era bom para ratings. Maio de 2025, novas eleições legislativas. Terceiras eleições em 3 anos. Instabilidade política total. Aliança Democrática, coligação de centro-direita, 91 deputados, governará em minoria. Chega. 60 deputados, 22,76% dos votos. Segunda maior força política. Ultrapassou o Partido Socialista, que ficou com 58 deputados. André Ventura tornou-se líder da oposição, segunda figura mais importante na política portuguesa, e declarou que o objetivo dele é tornar-se primeiro-ministro. E isso nos traz às eleições presidenciais de janeiro de 2026. Vamos às declarações dos candidatos na noite da primeira volta, e vou começar com as mais reveladoras. Antônio José Seguro, após vencer primeira volta com 31,11%. Venceu a democracia e voltará a ganhar a 8 de fevereiro. Somos um só povo, uma só nação, um só Portugal, plural e inclusivo, respeitador das liberdades de cada um e solidário nas nossas necessidades comuns. Seguro frisou que recebeu votos oriundos de todos os campos políticos, o que reforça ainda mais a natureza independente desta candidatura. Reafirmo com total clareza: sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como presidente da República. Esta não é candidatura partidária nem nunca será. Observe o tom: unidade, inclusão, independência. Mensagem para eleitores moderados de centro-direita que não votaram nele na primeira volta, mas que podem votar na segunda para bloquear Ventura. André Ventura, após ficar em segundo com 23,52%. Podemos partir desta eleição com uma certeza: seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses. Ventura criticou o socialismo em discurso de noite eleitoral. Vou liderar espaço não socialista em Portugal. Socialismo mata, socialismo corrompe. Dirigiu-se a líderes que não são socialistas. Direita só perderá eleições com o egoísmo do PSD, da IL e de outros que se dizem de direita. Agora é que vamos ver fibra de que são feitos. Ventura fez apelo ao voto não socialista. Tentou construir coligação implícita de toda a direita portuguesa contra Seguro. Mas aqui está o problema dessa estratégia. Mas aqui está o que Ventura cuidadosamente evitou mencionar. Luís Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP, partidos que governam Portugal atualmente. Quinto lugar, 11,3% dos votos.
Pior resultado de candidato apoiado pelo PSD desde 2001. João Cotrim de Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal. Terceiro lugar, 16% dos votos. Henrique Gouveia e Melo, independente ex-coordenador da vacinação Covid-19, entrou como favorito. Quarto lugar, 12,33% dos votos. 3 candidatos de centro-direita e direita liberal, 39,33% dos votos somados. Mais que Seguro, mais que Ventura. Mas todos 3 ficaram fora da segunda volta porque voto estava fragmentado. E aqui está na questão crítica. Para onde vão esses votos na segunda volta? Primeira-ministra Luiz Montenegro, do PSD, anunciou neutralidade. PSD não estará envolvido na campanha eleitoral. Não emitiremos nenhuma indicação. Luiz Marques Mendes também declarou neutralidade. Assumo responsabilidade total pela derrota. Não apoio outros candidatos na segunda volta. Iniciativa Liberal não emitiu posição oficial. Henrique Gouveia e Melo não endossou ninguém. Esquerda, por outro lado, mobilizou-se imediatamente. Catarina Martins, candidata do Bloco de Esquerda, 2,06% dos votos. Apelo ao voto em Antônio José Seguro para vencer André Ventura, para vencer extrema-direita. Antônio Filipe, candidato do Partido Comunista Português, 1,64%. Endossou Seguro. Jorge Pinto, candidato do Livre, 0,68%, endossou Seguro. José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda. Será mobilização total por parte do BE para derrotar extrema-direita na segunda volta. Observe a assimetria. Esquerda unida contra Ventura. Centro-direita e direita liberal. Silêncio. E aqui está porque isso importa. Sondagens realizadas antes da primeira volta perguntaram aos eleitores: caso Seguro e Ventura passem a segunda volta, em qual dos dois votaria? Eleitores de Cotrim Figueiredo, Iniciativa Liberal. Apenas 11% dizem que votarão em Ventura. Eleitores de Gouveia e Melo. Menos de 10% para Ventura. Eleitores de Marques Mendes. Estimativa é que maioria significativa não vota em Ventura. Taxa de rejeição de André Ventura entre eleitores moderados é altíssima. GPS eleitoral do Público, modelo estatístico que executa 10 mil simulações, dá Seguro com 96% de probabilidade de vitória. Mediana projetada. Seguro 67%, Ventura 33%. Mas aqui está a complicação que ninguém quer admitir: a incerteza. Paula Espírito Santo, professora de Ciências Políticas do ISCSP. Entre rejeição, mobilização, fidelidade do voto e incerteza sobre participação, segunda volta desenha-se como eleição fora da norma e uma das mais difíceis de antecipar da história recente da democracia portuguesa. Antônio Costa Pinto, cientista político. Antônio José Seguro é provável próximo presidente, mas ele deve mobilizar eleitores mais fortemente. Preocupação é a abstenção. Se eleitores de centro-direita não votam em Ventura, mas também não se mobilizam para votar em Seguro, a abstenção pode criar surpresa. Precedente assusta. Brexit. Eleição de Trump em 2016. Sondagens davam vitória clara para Remain e Hillary Clinton. Resultado foi oposto. Portugal não é Reino Unido, não é Estados Unidos. Mas dinâmica é similar. Establishment subestimando capacidade de mobilização de movimento populista. E isso nos traz ao que André Ventura realmente representa. Outra declaração crucial foi sobre quem é André Ventura ideologicamente. E esta divide especialistas. André Ventura nega ser extrema-direita. Define-se como liberal na economia, conservador nos costumes e nacionalista na identidade. Mas vamos analisar o que ele propõe e o que ele diz. Propostas de Ventura. Prisão perpétua. Castração química ou física para condenados por violação ou abuso sexual de menores, penas mais severas para crimes graves. Medidas duras contra a corrupção. Limitação de cargos de primeiro-ministro e ministro a quem tiver nacionalidade portuguesa originária. Revisão constitucional para reduzir número de deputados. Eliminação dos limites materiais da revisão da própria. Constituição retirada do termo república na referência a Portugal. Sobre comunidade cigana. Novembro de 2020. Multado em mais de 400 euros por discriminação das comunidades ciganas. Dezembro de 2020. Condenado a pagar 3.370 euros por discriminação étnica na forma de assédio. Ventura afirmou que não pagaria multa porque esta
limita a liberdade de expressão de cidadão, de deputado da nação e líder político. Sobre muçulmanos, 3 de novembro de 2020, Chega entregou na Assembleia da República projeto de resolução recomendando ao governo criação de equipe especial para vigiar comunidade muçulmana em Portugal, especialmente no que respeita aos movimentos conotados com radicalismo e fundamentalismo islâmico. Sobre imigrantes, discurso anti-imigrante é central na plataforma. Mira especialmente ciganos, muçulmanos, indostânicos e beneficiários de programas sociais. Embora poupe brasileiros, maior comunidade estrangeira no país. Sobre Salazar, sobre Antônio de Oliveira. Salazar, ditador português durante Estado Novo por 48 anos. República liderada pelo doutor Antônio de Oliveira Salazar, a maior parte do tempo, também não resolveu problemas do país e atrasou-nos muitíssimo em vários aspectos. Mas no discurso de encerramento do 4º Congresso Nacional do Chega, André Ventura apropriou-se do lema do ditador Oliveira Salazar: Deus, Pátria e Família. Em entrevista à SIC Notícias, afirmou: eram precisos 3 Salazares para pôr Portugal na ordem. Do Tentes Hindu. Ponto de vista acadêmico, há consenso sobre classificação de Ventura. Paulo Ramires, cientista político e professor da ESPM. Ventura pode ser classificado como político de extrema-direita, principalmente por suas posições contrárias aos direitos humanos, pela defesa de políticas migratórias severas e por propostas de concentração de poder institucional. Ana Carolina Marson, professora da FIESP-SP. Retórica de Ventura apresenta características recorrentes da extrema-direita contemporânea, como construção de inimigos internos, ataques a minorias e narrativa de salvação nacional. Ele trabalha muito bem essa divisão entre povo virtuoso e elites corruptas. Literatura acadêmica clássica, especialmente sistematizada por Casmudi, define ultradireita como categoria guarda-chuva que reúne 2 subgrupos: extrema-direita, que rejeita a democracia, e direita radical populista, que aceita a democracia, mas ataca pluralismo e direitos de minorias. Ventura encaixa-se perfeitamente em direita radical populista. Teresa Violante, constitucionalista. Chega é frequentemente qualificado como racista. E fato de Ventura ter mais tempo de antena que presidente aumenta consideravelmente hipóteses da extrema-direita ocupar cadeira no Palácio de Belém. Mas aqui está o que essa análise acadêmica omite. Ventura tem apoio internacional significativo. Mas aqui está o que mídia portuguesa cuidadosamente evitou mencionar sobre conexões de Ventura. Janeiro de 2025, André Ventura compareceu à cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Recebeu apoio público de Jair Bolsonaro, ex-presidente brasileiro de extrema-direita. Ventura faz parte de rede transnacional da direita radical. Paralelos com Marine Le Pen, França, Giorgia Meloni, Itália, Viktor Orbán, Hungria, Geert Wilders, Holanda. Brasil especificamente. 484.596 brasileiros residentes em Portugal no início de 2025, crescimento de 31,4% em 2024. Extrema-direita portuguesa percebeu que era possível engajar politicamente parte dessa comunidade. Brasileiros bolsonaristas em Portugal votam, e muitos votam em Ventura. Chega tem grupos organizados no WhatsApp e Telegram. Redes sociais são a arma principal. Ventura domina Twitter, X, Facebook, Instagram, TikTok. Dimensão contemporânea do populismo é marcada por uso intensivo de redes sociais, o que amplia alcance e impacto do discurso. E isso nos traz ao contexto europeu mais amplo. Então, quais foram as reações internacionais à passagem de Ventura para a segunda volta? Da imprensa internacional, destaque massivo. Político, dedicado à cobertura de assuntos da União Europeia. Vitória surpresa do centro-esquerda na primeira ronda, mas capacidade de André Ventura de assegurar quase 1/4 dos votos é reveladora de quão extraordinário tem sido o crescimento do Chega em Portugal. França. Marine Le Pen e Rassemblement National observam com interesse. Se Ventura vencer, será mais um líder de extrema-direita na Europa. Itália. Giorgia Meloni, primeira-ministra de extrema-direita, já normalizou presença de extrema-direita no poder em grande economia europeia. Hungria. Viktor Orbán governa com mão de ferro há mais de década. Holanda. Geert Wilders, líder do PVV, extrema-direita,
Venceu eleições em 2023. Áustria. FPÖ, partido de extrema-direita, ganhou eleições em 2024. Alemanha. AfD, Alternativa para a Alemanha, extrema-direita, é segunda força política em sondagens. Suécia. Democratas suecos, extrema-direita, apoiam governo de centro-direita. Finlândia. Finns Party, extrema-direita, faz parte de coligação governamental. Europa está vivendo onda populista de extrema-direita sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. E Portugal, país que há apenas 50 anos derrubou ditadura fascista através de Revolução dos Cravos, pode ser próximo a cair. A mensagem coletiva é clara: democracia liberal está sob pressão. Partidos tradicionais de centro-direita e centro-esquerda estão colapsando. Extrema-direita está preenchendo vácuo. Mas há reações de resistência também. Do lado da sociedade civil portuguesa, mobilização é intensa. Grupo de jovens ligados ao centro-direita declarou apoio a Antônio José Seguro na segunda volta, rejeitando André Ventura por falta de sentido de Estado e posições incompatíveis com valores democráticos. Carta assinada por personalidades não socialistas em apoio a Seguro. Ventura reagiu dizendo que isso prova que ele forçou alegado sistema de interesses a revelar-se. Nuno Melo, presidente do CDS-PP, Partido Democrata Cristão. Chega defende aumentos de impostos e Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com socialismo. Não se é de direita ou de esquerda porque se diz que é. Melo comparou Ventura a Donald Trump. Apelou ao voto em consciência. José Luiz Carneiro, líder do Partido Socialista. Segunda volta das presidenciais é combate decisivo. PS avançará para eleições diretas, após tomada de posse do novo presidente, para reafirmar PS como grande e única alternativa ao governo. PS está usando eleições presidenciais para tentar reconstruir partido após derrotas nas legislativas. Internacionalmente, preocupação é evidente. Se Ventura vencer, será primeiro presidente de extrema-direita em grande democracia europeia ocidental desde a Segunda Guerra Mundial. Itália tem primeira-ministra de extrema-direita, mas sistema italiano é parlamentarista e Meloni governou moderando discurso. Portugal é semipresidencialista, presidente tem poderes significativos. E aqui está a questão que assusta a Europa: efeito dominó. E isso nos traz de volta à questão fundamental. Não é se André Ventura vai ganhar. Sondagens dão Seguro como favorito com 67% versus 33%. Probabilidade de vitória de Seguro, 96%. A questão é o que significa que candidato de extrema-direita chegou à segunda volta em Portugal com 23,5% dos votos, apenas 7 anos após fundar partido. É sobre normalização da extrema-direita. É sobre colapso do centro político. É sobre fracasso de partidos tradicionais em responder a crises econômicas e sociais que afetam população. Luiz Felipe Osório, professor de Relações Internacionais da UFRRJ. Crescimento de Ventura deve ser compreendido no contexto da crise econômica e política que atravessa Portugal desde 2008. Portugal foi duramente atingido por crise financeira de 2008. Recebeu resgate do FMI. Implementou austeridade brutal. Desemprego disparou. Salários caíram. Serviços públicos foram cortados. Partido Socialista e PSD alternaram no poder. Ambos implementaram políticas similares. Austeridade, privatizações, cortes. População sofreu. Jovens emigraram. Classe média afundou. Desigualdade aumentou. E ninguém ofereceu alternativa clara até Ventura aparecer. Ventura ofereceu narrativa simples. Sistema está corrupto. Elites roubam. Imigrantes recebem benefícios. Você, português trabalhador, é esquecido. Eu vou mudar isso. É narrativa falsa? Em muitos aspectos, sim. Ventura propõe liberalismo econômico radical que prejudicaria exatamente pessoas que votam nele. Ataques a minorias são discriminatórios e violam direitos humanos. Mas há núcleo de verdade. Sistema político português falhou em responder à crise. Elites protegeram-se. População foi abandonada. E quando partidos tradicionais não oferecem soluções, populistas preenchem vácuo. Precedente histórico é assustador. Weimar, Itália dos anos 1920. Espanha dos anos 1930. Democracias que colapsaram sob pressão de crises econômicas e ascensão de extrema-direita.
Portugal não está em 1930. Europa tem instituições mais fortes. União Europeia fornece estabilidade. Mas padrão é similar. Crise econômica, +, fracasso de elites. +, ascensão de populistas, prometendo soluções simples para problemas complexos. A pergunta não é se Ventura vai ganhar em 8 de fevereiro. Provavelmente não vai. É o que acontece depois. Ventura já declarou que o objetivo é tornar-se primeiro-ministro. Próximas eleições legislativas podem ser em 2027 ou 2028. Chega pode crescer ainda mais. E se Chega a chegar a 30% ou 35% dos votos? Será impossível formar governo sem eles ou contra eles. Essas são as questões que vão definir o futuro da democracia portuguesa e europeia. E todos nós vamos viver com as respostas. Então, o que acontece agora? Do ponto de vista imediato, campanha para a segunda volta está intensa. 27 de janeiro, debate televisivo entre Seguro e Ventura, transmitido simultaneamente por RTP1, SIC e TVI, 3 principais canais portugueses. Dezenas de milhões vão assistir. Seguro está dramatizando o discurso. Nada está ganho. Precisamos mobilizar todos os democratas. Tenta combater desmobilização. Ventura subiu o tom das críticas. Acusa Seguro de fugir ao confronto direto e de ter medo de realizar debates. Está usando estratégia de vitimização. Sistema está contra mim, mas povo está comigo. Ventura precisa de milagre para vencer. Precisaria mobilizar 100% dos eleitores de direita que não votaram nele na primeira volta, mais parte significativa dos abstencionistas. Estatisticamente é quase impossível, mas não é zero. Se participação for baixa, se eleitores de centro-direita se abstiverem em massa, se Ventura conseguir mobilizar base de forma extraordinária, pode surpreender. Paula Espírito Santo, sempre a parte de imprevisibilidade. Do ponto de vista de médio prazo, independente do resultado em 8 de fevereiro, Chega consolidou-se como força permanente na política portuguesa. Ventura perde presidenciais, continua como líder da oposição no parlamento, continua com 60 deputados, continua com base eleitoral sólida de 22-24%. Próximas eleições legislativas, Chega pode crescer ainda mais, pode chegar a 30%, pode forçar coligação com centro-direita, ou pode tornar Portugal ingovernável se centro-direita recusar aliar-se. Precedente de outros países europeus: Itália, Suécia, Finlândia, Áustria, Holanda. Em todos esses países, extrema-direita acabou entrando em governos, porque era impossível formar maioria sem eles. Portugal está seguindo o mesmo caminho. Do ponto de vista de longo prazo, a ascensão de Ventura é sintoma de crise mais profunda da democracia liberal. 50 anos após a Revolução dos Cravos que derrubou o fascismo, Portugal pode estar voltando a caminhar em direção ao autoritarismo. Não o autoritarismo explícito de Salazar, mas autoritarismo soft, populista, legitimado por votos. Ventura não quer abolir democracia. Quer usar democracia para concentrar poder, atacar minorias, enfraquecer checks and balances constitucionais. É o que Orbán fez na Hungria. É o que Kaczynski tentou na Polônia. É o que Trump tentou no Zekuamenduá. Democracia e liberal. Eleições mantidas, mas liberdades civis corroídas. Oposição perseguida. Mídia intimidada. Minorias discriminadas. Para o Brasil, há lições claras. A ascensão de Bolsonaro seguiu padrão similar. Crise econômica, paz, corrupção sistêmica, paz, fracasso de partidos tradicionais, paz, populista oferecendo soluções simples, paz, vitória eleitoral. Brasil conseguiu evitar que Bolsonaro consolidasse autoritarismo. Instituições resistiram. Judiciário bloqueou tentativas de golpe. Eleições de 2022 reverteram. Mas dano foi feito. Democracia foi enfraquecida. Polarização aumentou. Extrema-direita normalizou-se. Portugal está em momento similar. Pode bloquear Ventura agora, mas Chega não vai desaparecer. Forças que produziram Chega, crise econômica, fracasso de elites, desigualdade, imigração, continuam presentes. O impacto geopolítico mais amplo é significativo. Europa está vivendo um momento de maior ascensão de extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial. França pode eleger Marine Le Pen em 2027. Alemanha vê a AfD crescer. Itália já tem Meloni. Se Portugal eleger Ventura, será mais um dominó a cair.
União Europeia ficará cercada por governos de extrema-direita ou governos fracos dependentes de extrema-direita. Isso muda completamente o equilíbrio político europeu. Políticas de imigração, direitos humanos, Estado de Direito, integração europeia, tudo será questionado. E há impacto global. Extrema-direita europeia tem conexões com extrema-direita americana, Trump, brasileira, Bolsonaro, indiana, Modi, israelense, Netanyahu. É movimento global e está ganhando. Uma coisa é certa: 8 de fevereiro de 2026 vai definir não apenas quem será presidente de Portugal pelos próximos 5 anos, vai definir se a democracia liberal europeia consegue resistir à onda populista de extrema-direita. A pergunta não é se Ventura vai ganhar. Provavelmente não vai. É o que vem depois. É se a Europa consegue responder às crises que produziram Ventura. É se partidos tradicionais conseguem se reinventar. É se democracias conseguem oferecer algo melhor que populismo autoritário. Essas são as questões que vão definir próximas décadas. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas. Se esse vídeo abriu seus olhos para a onda de extrema-direita que está transformando a Europa, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando a ascensão do populismo em tempo real, e 8 de fevereiro pode ser ponto de virada histórico. Deixe um comentário com sua análise. Ventura é ameaça à democracia ou resposta legítima ao fracasso das elites? Portugal vai bloquear a extrema-direita ou vai cair como outros países europeus? E o que o Brasil pode aprender com Portugal? Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa entender como democracias morrem. Não com golpes militares, mas com votos populares. Porque o que acontece em Portugal em 8 de fevereiro vai ecoar por toda a Europa e além.